Oi pessoal, bem-vindos ao Pod Endo, o podcast que descomplica a odontologia e traz informação de um jeito leve e útil para você. Eu sou a Nicole Brito. E eu sou a Maria Eduarda e hoje a gente vai ter um bate-papo sobre um assunto muito importante, tanto para o profissional, cirurgião dentista, quanto para os pacientes gestantes e lactantes, que é o atendimento odontológico durante a gestação e a amamentação. E para discutirmos sobre os assuntos, convidamos duas alunas do 6º período da Universidade de Silva no curso de odontologia para tirarmos todas as dúvidas relacionadas a gestante, lactante e tratamento odontológico. Então, quero aqui dar as boas-vindas, a Emanuela e Luana Carolina. Olá, meninas! Eu me chamo Emanuela e vai ser um prazer falarmos sobre esse assunto que é de suma importância. Oi, meninas! Eu sou a Luana e eu espero que a gente tire essas dúvidas, acerca desse assunto e que a gente possa entender melhor e quebrar esse tabu de que a gestante ela não precisa ir ao dentista. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas. Obrigada. Vamos dar início ao nosso bate-papo. Bom, gente, e o primeiro ponto aqui da nossa conversa vai ser sobre o que pode mudar ali na saúde bucal da gestante durante todo esse período que ela está passando. Então, a gente precisa ter em vista que durante a gestação o corpo da mulher ele vai mudar completamente. Seja mudanças hormonais, mudanças circulatórias e até mudanças no sistema imunológico. E adivinha a boca, ela vai sentir tudo isso. Inclusive, por causa das mudanças hormonais, algumas gestantes apresentam o que a gente chama de gengivite gravídica, que é por conta dessas mudanças que o corpo vai sofrer. Sim, e por isso é muito importante ter esse tratamento odontológico com as gestantes, que ele pode ser feito durante toda a gravidez e com muita segurança. E também por causa dos enjoos e das náuseas, pode acontecer o desgaste no esmalte dental. E por isso o acompanhamento odontológico ele é fundamental para a gestante e ele pode ser feito durante toda a gravidez com muita segurança. Mas o que muitas pessoas escutam por aí é que gestante não deve ir ao dentista. Isso é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito, porque é de extrema importância que essas gestantes elas mantenham as visitas periódicas ao dentista. Porque aqui, assim como já foi citado, que essas mudanças no corpo elas vão influenciar diretamente na saúde bucal. Então é importante que elas continuem indo ao dentista, sim. Bom, agora que a gente já sabe, que é muito importante fazer essas visitas, uma dúvida muito comum é a questão do tempo, que elas ficam muito na dúvida, qual seria o tempo seguro para iniciar um tratamento, que vai ser seguro assim tanto para ela quanto para o bebê, que ali é o mais importante, que elas ficam muito preocupadas em relação ao tempo de fazer algum tipo de tratamento. Eu queria saber mais um pouquinho sobre esse tempo. Bom, os tratamentos que são mais urgentes, eles são feitos a qualquer trimestre. Já os tratamentos que eles são mais eletivos, eles são feitos a partir do 2º trimestre, que é quando a paciente se sente mais confortável e não vai causar nenhum risco para ela e nem para o bebê. Porque os tratamentos com urgências, eles não podem ser adiados. Então, a paciente ela não pode estar sentindo dor. A gente tem que fazer o tratamento nela, Já os eletivos, eles são aqueles que podem ser adiados, não está sentindo tanta dor. Então, ele pode ser feito a partir do momento que a paciente venha se sentir mais confortável. Porque ela tem que estar mais confortável para ir ao dentista. Bom, agora um assunto muito intrigante é sobre o uso de anestésicos e medicamentos durante a gestação. Qual seria o anestésico indicado para gestantes? Realmente, isso é uma dúvida muito comum nos atendimentos. Isso porque Andrade diz no seu livro que anestésicos como a bupivacaína podem trazer o que a gente chama de efeito cardiotóxico prolongado, tanto para gestantes quanto para lactantes, que são problemas no coração. Então, a gente tem anestésicos seguros como a lidocaína, por exemplo, que podem ser usados. Porém, apesar de ser um anestésico considerado seguro, ela também deve ser usada de forma controlada. Certo. Agora que a gente viu sobre o anestésico, e sobre a medicação, porque no questão odontológica utilizam muito remédio, assim, digamos, para dor, remédios para curar algum problema inflamatório. Tipo assim, qual seria um medicamento que fosse considerado seguro, visando a questão desses quadros? Olha, quando se trata de gestantes e lactantes, e quando vamos pensarmos em indicar um analgésico, a melhor opção seria um paracetamol.
Só que o paracetamol, quando ele está relacionado com a codeína, ele gera bastante dúvidas, né? Tem algumas pessoas que falam que geram abortos, que vem a trazer realmente muito mal para a mãe e para o bebê. Só que não, ele não vai gerar esse aborto espontâneo que as pessoas acham que vai gerar. Mas sim, ele tem um efeito colateral e ele só pode ser prescrito, né, com orientação médica e supervisão também. E o uso dele prolongado pode sim trazer esses efeitos, que ele não pode ser usado no final da gestação, porque o bebê, ele tem essa tendência de adquirir mais, né, o que a mãe ingeria ali no final da gestação. Então, o uso prolongado no final dessa gestação pode fazer com que ele nasça com algumas deficiências neonatal, ele pode até sofrer com algumas convulsões, e aí ele tem que passar mais dias no hospital, sob a supervisão médica e pediátrica. E para as lactantes, não podem ingerir, né, o uso do paracetamol com a codeína, porque o bebê também, através do leite materno, ele pode ficar mais sonolento e ele pode desenvolver algumas deficiências respiratórias. Então, o uso do paracetamol com a codeína é só em relação a isso, que o uso prolongado dela vai sim trazer efeitos colaterais, mas não que é proibido. A gente também tem anti-inflamatórios como o ibuprofeno, que devem ser evitados no final da gravidez, e antibióticos como a amoxicilina e a clindamicina, que podem ser usados e são seguros. Mas a gente precisa ter atenção para a tetraciclina, que pode manchar os dentinhos do bebê. Bom, gente, para finalizarmos, né, o nosso bate-papo, a gente vai falar de um assunto que também é bastante importante, que é a questão do tratamento endodôntico, ou famoso tratamento de canal, que ali já gera aquele medo. Você vai falar tratamento de canal, as pessoas já ficam com aquele medo, né? Ainda mais nesse período, aí elas já ficam com mais medo ainda. Mas e o que vocês têm a dizer sobre esse tratamento durante esse período que elas estão passando? Realmente é um assunto muito intrigante, porque as gestantes, elas têm isso em mente, né? Que se elas forem fazer esse tratamento, vai fazer mal tanto para elas quanto para o bebê. Sim. Então, se o paciente sentir dor e for necessário um tratamento endodôntico, deve ser realizado? Na verdade, ele tem que ser realizado, né? Porque a primeira opção do profissional vai ser tratar essa dor, porque a gestante ela não pode ficar sentindo essa dor, ou seja, que é tratada por meio do tratamento endodôntico. E se essa gestante tiver, por exemplo, uma pulpite irreversível ou uma infecção aguda, tem que ser tratada, né, o mais rápido possível ainda, porque pode trazer mal para ela e para o bebê. Então, a partir do momento, né, que essa dor for tratada, a paciente vai ter um tratamento de sucesso, eficaz e com total segurança. Então, nesse caso, o que precisa ser feito para evitar esse estresse, esse perigo que elas dizem que vão ocorrer, é utilizar um anestésico seguro, reduzir o tempo de cadeira, né, e colocar essa gestante em uma posição confortável, que a gente vai falar disso também depois, né, porque existem posições específicas. Só para complementar, né, a fala da Luana, que é muito importante falar sobre a cadeira, a posição da gestante na cadeira, porque muitas ainda têm essa dúvida e se sentem até mais inseguras para ir ao dentista. E sim, existem algumas posições que elas podem ficar mais confortáveis e quais que elas não podem. A gestante ela não pode ficar totalmente deitada, porque ela pode sentir ânsia, pode sentir tontura e pode ter até uma queda de pressão. E ela não pode ficar muito sentada, né, muito reta, porque pode ter ali uma compressão no abdômen, ela pode se sentir totalmente desconfortável. Então a gestante ela tem que ficar, né, um pouco nem tão inclinada e nem muito deitada. Então, durante o atendimento, a gestante ela tem que priorizar a ficar do lado esquerdo, porque do lado direito tem a veia cava e se houver essa compressão, não tem uma boa circulação sanguínea e pode trazer mal para ela. E é importante lembrar também, voltando um pouco para falar sobre infecção, que a partir do momento que a gente seleciona, faz um protocolo para a paciente e vai fazer a prescrição de um antibiótico, cada paciente é prescrita de acordo com a sua condição e com o seu quadro. Não é porque a gestante A, a gestante B chegou no consultório que eu vou passar o mesmo protocolo para elas. Não, todas têm o seu atendimento personalizado, bem estudado o caso, seu protocolo, para que tudo venha ocorrer bem, que possa ser um tratamento saudável, de sucesso e eficaz, sem nenhum mal para ela e para o bebê.
E lembrando que na amamentação o tratamento também é realizado de forma segura. A gente indica só que essa mãe, ela amamente o seu filho antes do atendimento ou tire esse leite para que não aconteça interrupções e esse atendimento seja realizado de forma rápida e segura. Então, gente, chegamos aqui ao fim, né, do nosso bate-papo. Foi um bate-papo muito importante. Queria agradecer aqui a participação das meninas, que eu acredito que contribuiu muito essa conversa para as pessoas, para as gestantes, para tirar várias dúvidas, né? Então, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, meninas, pela disponibilidade, por ter aceitado o convite de vir no nosso podcast. Gente, eu que agradeço, né? Foi uma honra estar aqui com vocês nesse momento para trazer, para conversarmos sobre esse assunto, né? Que ele tem que ser mais falado, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? Então eu espero que a gente possa ter descomplicado sobre isso. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Eu espero que a gente tenha, né, tirado as dúvidas que as pessoas têm acerca desse assunto e contribuído de alguma forma para que essa informação seja passada de forma correta. E esse foi mais um Pode indo!